viagem. Nossa! Essa ausência de telhado. Entendi. É um problema. É um problema, né, Dan? É um problema, nossa. Me faz sentir. Primeiro contato, né, vem daqui, ó. Nossa, menina, não é moleza, tá doido só. Que é isso? Não imagino. Nem imagino como seja. Achei interessante quando você me propôs o tema, que sem querer é uma continuação, né? Do que a gente falava semana passada. Hoje eu postei mais cedo no Instagram uma frase, até mesmo para inspirar essa nossa conversa, né? Uhum. Eu permito ser guiado pelo centro do meu coração. É um mantra, inclusive, de um grupo de meditação que eu acompanho às vezes. E a menina lá, né, a Marina, sempre ela propõe um mantra final. Mas eu achei profundo isso. Eu me permito ser guiado pelo centro do meu coração. E eu acho bacana a gente pensar, porque nós temos muitas imagens sobre o coração, né? Muitos simbolismos sobre o coração. Mas uma coisa que eu gosto do coração é... Tudo passa ali, né? Passa ali e todo o corpo, ele funciona para que esse bombeamento seja perfeito. E quando ele é perfeito, a gente está bem. Mas aí eu fico me imaginando assim, tudo que não está bem em alguma partezinha do nosso corpo, vai então ser sentido por esse coração. Sim. Também. Né? Então, assim, como que está esse centro do coração? Né? Como que está essa minha possibilidade de sentir as coisas? E nós estamos falando pouco disso. Né? São tantas as notícias, são tantas as emoções, são tantas coisas que nós estamos vivendo ao mesmo tempo e às vezes a gente não está conseguindo parar para sentir. Eu fiz um exame uma vez, se não me falha a memória, porque memória é uma coisa... Aquele ecodoppler, não sei se é assim que pronuncia também, é um exame do coração, né? Gente, deve ter uns 3 anos, mais ou menos, que eu fiz esse exame. Eu fiquei emocionado, muito emocionado. Sabe por quê? Nesse exame a gente escuta, de fato, o som do coração da gente. Eu perguntei pro médico na hora, se é o som do meu coração? Ele disse, sim, é o seu coração batendo. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Claro que eu comecei a chorar, né? Então, assim, é porque é emocionante demais. Eu não sei quem já fez esse exame. E eu, na minha adolescência, Rosa, eu gostava de fazer uma coisa que eu achava engraçada. Minhas colegas de adolescência que estudaram aí comigo, a Sheila, a Merícia, elas devem lembrar disso. Eu usava um crucifixo, olha o que eu fazia. Eu saía correndo com a boca aberta assim, ó. Aí o coração ia batendo mais forte, né? Aí eu punha o crucifixo no peito, via ele fazendo assim. É o sentir. É o sentir pulsando, É o né? sentir pulsando. O pulso ainda pulsa. É. Né? É bacana ouvir você falar sobre isso, sabe, Eduardo? Porque, e principalmente, né, o mantra, né? Ele começa com uma solicitação, né? Eu me permito. Isso. Eu me permito, né? E aí, quando eu não me permito, o resto já não precisa nem ler. Não precisa nem ler o resto, né? Porque se não existe permissão, não existe nada no mim. Justo. E se permitir parar e morar um pouquinho nesse lugar, né? Centro do meu coração, isso é muito importante. Quando você fala sobre o momento em que a gente vive hoje, né, de estar com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não me permito, eu preciso me permitir o silêncio do meu sentir.
Até para eu não cair nesse imediatismo da resposta, esse imediatismo da solução. Porque às vezes é só um sentir mesmo, não tem nada para fazer com isso não. E aí vira aquela obrigação de ter que fazer algo. Às vezes não tem nada para fazer, é só sentir. Sinta. Sinta Só primeiro. sentir. Essa particularidade, sabe, que nós temos de estar ali nesse espaço central, eu comigo mesmo e o meu sentir, e não precisar correr para decidir o que eu vou fazer com isso. Sinta primeiro. Saiba o que é, perceba o que é, entenda o que é, para depois você pensar se vai fazer alguma coisa com isso ou não. Até porque tá tão lá dentro, né? É tão meu. Ninguém precisa ficar sabendo, entende? É verdade. E certos lugares de julgamento, certos lugares de comparação, crítica, condenação, sou eu que me coloco, porque eu quero logo te contar o que eu estou sentindo. E aí eu tomo aquela patada, né? Que eu não estou preparado para tomar, porque eu ainda nem sei o que é e já vou logo contando, entendeu? E vem o que depois disso? A frustração. Vem a frustração. Vem a frustração, porque, nossa, eu abri o meu coração para o Eduardo, eu contei para ele o que eu estava sentindo e ele nem ligou. Mas talvez o Eduardo não estava preparado para receber uma coisa tão particular, que era sua ainda. Ainda é meu, sabe? E às vezes acontece, porque quando você invocou essa questão da permissão, né? É literalmente isso, né? Uma invocação. Né? Você invocou, é uma invocação, porque... É uma invocação. E é uma denúncia, porque se você não está sendo guiado pelo centro do seu coração, está sendo guiado pelo quê? Pelo quê? Entende? E quando você fala do outro que não está preparado para ouvir aquilo que você tem para dizer, às vezes eu fico me perguntando também, se o outro não estiver sendo guiado pelo coração dele, não vai acontecer o encontro eficaz, não vai acontecer o encontro de corações. Sim. Já canta lá, não sei se é o J Quest, né? Que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E quando a gente abraça uma pessoa, a gente está tão carente do abraço nesse período de pandemia, né? E aí a gente fica ali quietinho com o outro, harmonizando as batidas do coração. Não é verdade? E aí quer dizer, aí sim, aí talvez eu nem preciso dizer nada. Sim. Né? Às vezes o silêncio já vai dizer tudo e as palavras podem estragar tudo. Porque nem sempre o que eu digo é capaz de significar o que eu estou sentindo. Sim. Porque eu não sei como que o outro ouve também. Exatamente. E aí, é interessante, né? Porque às vezes a gente morre de medo, né? Eu ouço muito isso e essa semana eu ouvi muito isso também. Eu não sei o que dizer, Sim. mas por mais que você não saiba o que dizer e fica com medo de errar, ainda assim você fala. Né? O medo do dizer, o medo do silêncio é maior do que o medo do dizer, né? Sim. O medo de o ficar silêncio calado. É terrível. O silêncio é terrível. E às vezes a gente confia tão pouco, né, Eduardo, na força da nossa presença. Sim. Na força do simplesmente estar junto. Eu li um livro. Hoje a frase do livro que eu vou falar, ela já nem cabe tanto, para você ver como é que o mundo mudou. Tem um livro que fala que a gente precisa fazer o silêncio da meia-noite. Hoje, meia-noite, já não tem silêncio meia-noite. Silêncio meia-noite. Né? Então, eu acho que tinha que ser um pouquinho mais tarde. Mas é justamente isso. Fazer esse silêncio da meia-noite, esse silêncio da madrugada, para você se escutar, para você se ouvir. E mais, sem necessidade de justificar. Às vezes, a gente gasta muito tempo para poder se justificar para o outro,
para se preparando a forma como eu quero me apresentar para esse outro. E aí, na hora que estiver fazendo isso, eu tenho a impressão que já não é o centro do meu coração que está me guiando mais. É como eu quero ser visto, é como eu quero ser compreendido, é como eu quero ser aceito pelo outro. E eu tenho para mim que isso depois causa uma tristeza na gente, porque a gente foi aceito, percebido, ouvido pelo outro, mas a gente vai embora sozinho. Não foi sentido. Não foi sentido. Não foi sentido. E isso é muito sério, porque eu fiz um trocadilho com as palavras, né? Sentir, sentido e sentido. Primeiro, eu estou dando conta de sentir? Será que eu estou dando abertura para sentir? Primeira coisa é essa. Quando eu dou essa abertura, eu dou conta de dar sentido para o sentir? Porque também tem isso. Eu estou querendo dizer, tipo assim, exemplo, eu dou conta de ouvir a canção? Ouvindo essa canção, eu me mobilizo com ela, eu danço com ela, dançando com ela, essa dança me emociona? Essa dança me invade? É isso. Porque muitas vezes a gente está vendo as coisas e as coisas não estão nos tocando. Sim. Às vezes as coisas estão nos tocando, mas nós não estamos internalizando essas coisas. Elas não estão fazendo parte da nossa vida. E isso vale para tudo, vale para as amizades, vale para os nossos amores, vale para a forma que a gente quer ver o mundo. A gente precisa sentir, mas precisa ao mesmo tempo dar sentido para isso. A gente precisa conseguir dizer sobre isso, mas para mim primeiro. Porque não adianta eu explicar para você como que eu estou sentindo frio. Eu só posso dizer isso. Nossa, eu estou sentindo frio. Agora, como que esse frio é percebido por mim, só eu posso dar sentido para ele. Só eu posso significá-lo. Sim. E isso me leva para um pensamento que nós falamos rapidinho sobre ele semana passada, que é o real e o ideal, né? Se eu não olho para o meu real, o aqui, o agora, que é o que eu estou experimentando, eu não tenho contato com esse sentir por inteiro. Né? Ele é sentido quando ele é reconhecido no estado de aqui e agora. O que eu estou sentindo agora. Né? Como eu estou agora. Porque nós ficamos muito presos, sabe, Eduardo, no ideal. E acaba que esse ideal, que essa ideia de pensamento ideal, às vezes ela é tão sutil, ela é tão... que a gente nem percebe que está pensando no ideal e não no real. Sabe? Por exemplo, você sai de casa, e você já sai de casa pensando onde você vai estacionar o seu carro. Você sai naquela expectativa de tempo que de onde você vai estacionar o seu carro até no banco você vai gastar tantos minutos. E que chegando lá no banco você vai fazer o que você tem que fazer, saindo de lá você já vai passar no outro. E aí você vai bolando esse ideal na sua cabeça. E aqui tá tudo bem, tá tudo organizado, né? Tá tudo tranquilo. Na hora que você tem a primeira frustração, que você chega lá, a vaga do seu carro tá ocupada, já destrói alguma coisa aqui dentro. Já bagunça alguma coisa aqui dentro. Porque você vai demorar mais da outra vaga até no banco, que você já não estava no seu script. E você já começa a ficar um pouco irritado, você já começa a ficar um pouco frustrado. E essas sensações, a gente não quer entrar em contato com elas, a gente quer deixá-las de lado. Eu não quero visitar a minha frustração, eu não quero visitar a minha irritação, eu quero deixar ela de lado. Perco a oportunidade de me conhecer frustrado. Sim. Perco a oportunidade de me conhecer irritado. Né? E abrindo um parêntese, aí na hora do caos, eu não conheço essa pessoa, não era eu. Não. Claro. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me conhecer frustrado, de me conhecer irritado, eu
sumo, Fujo. eu fujo, Isso. né? E aí esse ideal, ele vai sendo destruído, desconstruído, desmistificado por quem? Pelo aqui e agora, né? Justamente. Pelo aqui e agora. Mas isso que você está falando me lembra das anestesias, né? Uhum. Que nós provocamos, queremos viver. A gente, quando algo parece que não estar bem, a gente quer se anestesiar. Ou com a medicação, ou com as distrações, ou com as nossas fugas. A gente não quer lidar com isso. Uhum. E aí a gente vai perdendo essa oportunidade que você está dizendo. A gente se saber nervoso, se saber tenso, se saber com medo, se saber triste. Gente, a gente precisa se apropriar disso. Que bom que eu fico triste. É sinal que eu estou vivo. Sim. Que bom que tem coisas que me irritam, tem coisas que me deixam indignado. Mas eu preciso saber reconhecer esses sentimentos, saber reconhecer essas emoções para dar sentido a elas. E não descontar, por exemplo, em quem não tem nada a ver com a história. Sim. Entende? Então, assim, a gente, quando começa também a procurar muita distração, é sinal que a gente não quer se haver com aquela pessoa que de fato a gente é. E eu sempre digo para as pessoas, nós somos lindos, sabe? Nós somos pessoas lindas, nós somos pessoas maravilhosas. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com os padrões daquilo que é normal, né? do que a comunidade aceita, do que a comunidade entende como permitido, que aí a gente vai se vestindo demais nessa sociedade e de repente a gente não dá conta de viver essa sensibilidade que nos toca, que chega à nossa pele e vai até o coração. Isso a gente precisa perceber. Que é esse ideal, né? Eu quero me vestir com o ideal do outro. Eu quero me portar com o ideal do outro, preocupado em saber o que a sociedade vai pensar, o que o outro vai dizer, né? E eu saio do meu real. Assumir, sabe? Quando a gente fala dessa permissão do me permitir ser guiado pelo centro do meu coração, é assumir essa realidade, assumir esse real, né? O que eu dou conta. Sim. E aí é buscar a intimidade do eu, né? Uhum. Buscar a intimidade de mim mesmo. Né? Tem um texto que eu gosto muito de trabalhar no consultório, que chama assim, que foi até o professor Giovanetti que numa das aulas dele passou para nós, mas é um texto muito interessante. Justo a mim coube ser eu. Uhum. Justo a mim. Aquilo que é de mim, aquilo que é do meu eu que tenho que dar conta. Uhum. As coisas do meu coração, eu que tenho que dar conta. Sim. E aí, é engraçado, né? A gente vai falando as coisas, vai lembrando de outros. Aí eu não dou conta e exijo que o outro dê conta daquilo que nem eu dou conta de mim. Exatamente. Não, tem os professores aí que ouvem muito isso, né? Eu não dou conta mais desse menino. Se você não dá conta, imagine eu, né? Se você que é mãe não dá conta, imagine eu. Né? Então assim, a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas o evangelho de domingo, né? Trazendo Jesus para a conversa, é um evangelho que falou da filha de Jairo e daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? A hemorroíça. E é um evangelho muito engraçado, porque assim, o cara chega perto de Jesus e fala assim que se não tinha como ir dar uma idinha na casa dele porque a filha dele estava muito mal. Aí Jesus pega e fala assim, vamos, mãe. Então foram. Mas tinha uma multidão ali. Tinha uma multidão. E no meio daquela multidão, aquela coiseira toda acontecendo, uma mulher vai e encosta na saia de Jesus, na bainha de Jesus. E Jesus, peraí, alguém me encostou aqui. Senti alguma coisa. E ele fala, mas Senhor, tem tanta gente aqui, como é que a gente vai saber quem foi? Não, eu senti olha aí, eu senti uma força saindo de mim. Então, mesmo quando eu estou diante da multidão,
eu tenho que particularizar. Sim. Eu tenho que me sentir. Olha o que ele falou. Eu senti uma força saindo de mim. Então, assim, mesmo diante da multidão, às vezes a gente precisa saber reconhecer cada indivíduo nessa multidão. E quais são as multidões que estão aí, ó, buzinando no nosso ouvido. Entende? E tem energia nossa saindo para tudo quanto é lado. Eu penso que nós temos as nossas formas de sentir e a gente usa de forma tão rasa, sabe? Eu uso a minha audição de forma tão rasa, eu uso o meu olfato de forma tão rasa, o meu paladar, o meu toque. Eu lembro uma vez que eu estava dando um encontro de crisma, e aí eu levei os paramentos, eu esqueci o nome, vou chamar de vasilhame. Os objetos sagrados. As vasilhas sagradas. As vasilhas sagradas do altar. Levei para os meninos conhecerem. E aí, olha como que são as coisas, né? Quando falo, né, dessa sutileza, dessa forma rasa de conhecer as coisas. Passando, né, os objetos de mão em mão, né? Os meninos pegavam, olhavam, giravam e passavam. Pegava, olhava, girava e passava. Tinha uns que nem girava, só pegava, olhava e passava. Nem girava. E aí eu percebi que estava acumulando numa mesa. Que tinha uma menina que pegava, olhava, cheirava, colocava no ouvido, passava a mão, e aí tinha uma hora, Eduardo, que ela fazia até assim, ó. Então ela estava gastando um tempo, sabe, com cada objeto, e que a mesa dela começou a parecer o altar, que estava tudo em cima. E o interessante, olha o interessante, que depois dela, todo mundo que pegava depois dela fazia o mesmo. Tipo assim, por que ela cheirou? Vou cheirar também. Por que ela colocou no ouvido? Vou colocar também. Por que ela passou a mão? Vou passar também. E por que ela abraçou? Vou abraçar. Por mais estranho que fosse, sabe, aquele movimento dela, os outros começaram a fazer também. E tipo assim, não estou sentindo nada, mas eu vou continuar fazendo, porque deve estar acontecendo alguma coisa. E os outros que não fizeram, começaram a olhar e querer fazer também. Ou seja, às vezes, né, as coisas, quando você fala, por exemplo, dessa experiência, né, de chamada de atenção de Jesus, isso acontece com a gente também. Porque, tipo assim, o que o Eduardo está escutando que eu não estou escutando? Sim. O que o Eduardo está vendo que eu não estou vendo? Né? E como que nós podemos despertar isso no outro? Né? Quando eu me permito ser guiado pelo centro do meu coração, eu desperto no outro uma curiosidade, um interesse, talvez até uma invejinha, né? Sim. Talvez até uma invejinha, né? Uma invejinha boa, de chamar a atenção dele para isso. Assim, se você olhar direito, você vai conseguir ver mais coisas. Se você ouvir direito, você vai conseguir ouvir mais coisas. Né? Como que a gente, às vezes, a gente é raso, né, nessas questões, né, de usufruir, de usar o nosso sentir, não precisa ser 100%, né, mas um pouquinho mais do que se faz todos os dias, né, não sei. E isso porque também às vezes a gente quer viver tão misturado com o outro, e a gente perde a oportunidade de viver essa intimidade com a gente. Então, por exemplo, nós dois somos amigos, graças a Deus, né? Quanto tempo. Mas quanto mais eu reconhecer você separada de mim, diferente de mim, não Eduardo, mais saudável é a nossa relação. Sim. Porque eu não vou te exigir o que eu faço. Sim. Não vou te exigir o que eu penso.
Exatamente. E isso serve para a relação de esposo com a esposa, namorado com a namorada, entre os amigos, entre pais e filhos. Olhar para o filho, olhar para o outro como um eu separado. Sim. E Para reconhecer esse indivíduo nele. Tem uma coisa aí, sabe, Eduardo, que você falou, não, eu vou catar esse link agora, não vou deixar você seguir, não, que foi muito foda. Porque às vezes a gente, olha que loucura, que doido isso. Quando eu tô muito, quando você fala dessa questão da proximidade, de estar muito, muito perto, muito agarrado, muito aquém, isso é ótimo, tá, gente? Não vou falar que isso é ruim, não, porque isso é bom. Mas tem uma poluição, sabe? Que tipo assim, eu acho que eu te conheço tanto que eu começo a invadir seus pensamentos, sabe? Sim. E aí eu já nem te pergunto, porque eu fico naquela que eu te conheço. Entende? E eu fico o tempo todo visitando o seu pensar, o seu sentir, e vou criando dentro de mim um monte de achismo relacionado a você. E aí quando você vem e desmente isso pra mim, estraga a relação. Estraga a relação. Pensa. Por quê? Porque eu achei que você gostava, eu achei que você diria isso, eu achei que fosse assim. Olha isso, que perigo. Né? Que perigo. E isso acontece muito dentro das relações afetivas, né? No casamento, no namoro, porque a gente escuta até assim, ó, eu tenho certeza que ele está pensando nisso. Eu tenho certeza que ele está agindo isso. Ele está lá agora, ó, agora ele deve estar fazendo isso, 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 isso. Aí eu aqui já tomo uma atitude, já faço algo porque eu tenho certeza. Gente, pensa. Solta a pessoa para ela ser pelo menos no seu pensamento. Olha nisso. Sim. Deixa a pessoa, porque se eu não dou espaço para você ser, nós nunca seremos nós. Não vai existir o nós. Não vai existir o nós. Não vai existir. Então, isso e é muito interessante perigoso. Isso. Você está falando disso, eu estou pensando aqui, quando a gente quer fazer uma festa surpresa para a pessoa. Suponhamos que nós queiramos fazer uma festa surpresa para a Rose. Aí o que a gente faz? A gente começa justamente a buscar coisas que a Rose gosta. Nossa, a Rose gosta desse refrigerante, a Rose gosta desse salgadinho, ela gosta desse docinho. Nossa, vamos fazer um painel porque ela gosta de uma série. Aí a gente monta tudo, a gente vai procurando as pessoas que a gente acha que te conhece para montar a festa. Só esquecemos de um detalhe, a Rose não gosta de festa. Surpresa, principalmente. Surpresa, principalmente. Entendeu? Então, eu acho isso. Só esqueceu de um detalhe. Será que ela gosta de festa surpresa? Gosta de festa surpresa, exatamente. Obrigada. Anotem isso, por favor. Então, assim, é muito interessante. É claro, gente, que isso é gostoso, né? A gente fazer esse jogo mesmo, né? Essa nossa tentativa da intimidade, de trazer o outro para nós. Mas a gente precisa ficar alerta. A gente precisa pensar que, às vezes, os sentidos também nos enganam. Né? Principalmente quando está desviado do centro, que somos nós mesmos. Principalmente. Né? Quando a nossa mira está muito desfocada, a gente corre sérios riscos. E a gente esquece, né, Eduardo, que são apenas tentativas. Sim. E tentativas, elas têm o espaço do erro. Ela tem o espaço... A Pri falou que já sabia. Chamasse a Pri, então, gente. Vamos levar tudo, mas vamos avisar para ela. Aliás, foi seu aniversário, né, Rose? Foi meu aniversário. Semana passada. Foi. Gente, não vamos fazer surpresa. Teve grandes acertos aí, ó. A galera que acertou, muito obrigada. É isso aí. Levanta a mão aí quem acertou, Fê. Mas
não podemos esquecer disso, né? Que nós, diante do outro, nós somos possibilidades e nós somos tentativas. Né? Sim, com Tentativas, certeza. né? Tentativas de alcançar. E tá tudo bem, sabe? Nós temos que aprender a lidar com isso de forma leve, né? De forma leve. É, Porque o sentimento, falo e repito, e eu tenho falado isso com muita frequência, o sentir, ele não é para destruir, ele é para fortalecer. Então, quando tem sim, algo dentro de você que você está sentindo um espaço de destruição, fica um pouquinho lá com esse sentir para você ter um pouco mais de compreensão, porque ele não está aí para te destruir, não. Ele está para é. te fortalecer. E por que eu não estou entendendo isso? É interessante essa pergunta sua com o comentário que a Mônica fez, a Mônica Cordeiro. Oi, Mônica. Depois eu quero ligar para você, viu? Aos recadinhos. Ela fala, né, que a nossa percepção de nós mesmos nos faz fazer o que nos agrada para o outro, sem perceber o outro. Mas é interessante isso, porque a gente muitas vezes nem faz por mal, Sim, é as mas tentativas. são as tentativas. Mas aí que está uma coisa. É você querer encaixar a peça errada no quebra-cabeça. Uhum. Quando você tenta encaixar aquela pecinha errada no quebra-cabeça, e aí você percebe, não, não é essa pecinha. E aí você começa a tentar achar a peça correta, beleza. O problema é aquela pessoa que vai lá e tenta adequar aquela peça errada do quebra-cabeça. Aí que mora o perigo. É. Eu, quando, numa outra temporada, né, que eu dei aula, que eu voltei agora para a sala de aula, mas há 15 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que numa prova eu dei uma cruzadinha para os alunos. Só que como eu sempre fui um professor muito bonzinho, eu já coloquei as respostas no próprio texto da prova. É. Que como diz o pessoal, o que os abençoados fizeram? Eles tiveram a liberdade de ir lá e eles ficavam contando os quadradinhos e tentavam encaixar as palavras. Aí eles foram lá, aumentaram o quadradinho na minha cruzadinha. Outros foram lá e coloriram, excluíram os quadradinhos. Tudo forçando para aquela palavra coubesse na cruzadinha. Eu confesso que para quem fez isso, eu até dei um ponto. Por causa da criatividade. Uhum. Mas olha que coisa. Às vezes a gente faz isso hoje ainda. A gente fica tirando quadradinhos e aumentando quadradinhos para se adequar. Né? E isso que a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa estar certo o tempo todo. E a gente também teria que pensar assim, se eu não estou certo o tempo todo, logo o outro também não precisa estar certo o tempo todo. É só sentir. É só não ter necessidade de ficar se justificando. A gente fica, às vezes, tem alguns relacionamentos que parece auditoria. A gente fica fazendo prestação de contas o tempo todo. Mas por que você chegou atrasado? Mas por que você não me falou? Mas por que você falou desse jeito? Mas por que você fez assim? Olha, eu confesso para vocês, quando começa muito nessas prestações de contas, eu falo assim, ó, tô lá em casa, tá? Uhum. Não precisar de mim, me chama, mas eu tô lá em casa. Porque também, às vezes, a insistência da gente nesse lugar que vai reforçando esse comportamento. Sim. Querer sempre ter a resposta, querer sempre se exaurir dando uma justificativa, meu Deus, isso não faz bem para ninguém, não. E aí eu li com um comentário que a Priscila falou aí sobre a intimidade do sentir, né? O quanto sentir é íntimo. E o quanto, Sim. às vezes, essa intimidade, dentro até mesmo do que você falou aí, dos questionamentos, como que ela, ao tempo todo, ela está tentando ser invadida. Né? Tem alguém ali tentando invadir essa intimidade do sentir. É meu, sou eu que sinto. Isso. Entendeu? É uma particularidade. Vai ser diferente, não vai ser igual sempre.
né? E isso nos manda novamente para o seu mantra inicial. Eu me permito ser guiado pelo centro do meu coração. Por quê? No centro do meu coração mora a minha intimidade. Justamente. E aí você pode morar no meu coração, mas no centro do meu coração está a minha intimidade. Então você não Olha, está tão... Entende? Olha, porque assim, podemos ter uma intimidade, mas existe ainda um outro espaço que é mais íntimo. Né? sim, Que é mais íntimo. E como que eu vou deixar alguém passear por lá se eu mesmo não estou lá? é. É tipo o que Deus falou para Moisés, né? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é sagrado, é santo. Então, às vezes, na hora que o outro chega diante de nós, opa, peraí, dá uma paradinha aí, tira suas sandálias, Sim. porque você vai pisar é dentro do meu coração agora. Vem com calma, porque você vai entrar num lugar sensível. É, E isso é muito bonito, né? e até mesmo, sabe, Eduardo, uma coisa que a gente precisa se preocupar justamente com isso, sabe? Se eu quero chegar até a sua intimidade, eu preciso, num primeiro momento, te oferecer um espaço de segurança para isso. Né? E aí, às vezes a gente esquece, sabe, muito disso, e até para nós mesmos, né? Se eu quero fazer algo que para mim é difícil, se eu quero superar algo que para mim é desafiador, eu preciso criar primeiro um espaço de segurança para que isso Sim, aconteça, para proteger esse espaço de intimidade que vai ser visitado. Né? Então, se eu quero conversar com você sobre uma coisa que é íntima, que é às vezes dolorida ou que é muito particular, eu não vou chegar de cara falando, eu preciso criar um espaço de segurança para isso. Justamente nessa questão aí, ó, tire as sandálias, sim, desarme-se, né? Deixe de lado algumas coisas que não são bem-vindas no momento. E isso vai acontecer. justo. Né? Para quê? Para que essa intimidade seja respeitada, preservada e sentida. É interessante que eu estava assistindo uma série, eu geralmente assisto séries que tem uma temporada só, sabe? Eu não tenho muita paciência com as séries, não, mas se chama O Legado de Júpiter. Para quem gosta dessas... cada um com o seu, né? Acho que E já aí, assisti, não tenho certeza. é, e Acho que aí sim. é interessante que não vou dar o spoiler, né? Mas as pessoas, o rapaz lá da questão entende que ele tem que levar algumas pessoas com ele e no futuro eles vão virar os super-heróis, né? Uhum. Só que chega um momento, e cada um tinha um problema com o outro. Cada um tinha uma amargura ali no coração. E aí eles vão entendendo, olha que bacana, o próprio caminho vai se abrindo para eles continuarem caminhando. Ou seja, o caminho se faz caminhando. Uhum. E todas as vezes que eles tentavam recuar, o caminho se fechava. Olha, tem coisas, gente, que não dá para recuar. Tem hora que a gente tem que ir para frente mesmo. E aí quando eles chegam num paredão, mas imenso, e não tinha como recuar, eles encostam a mão no paredão e o paredão vai se iluminando. Aí o outro vai e põe a mão também, ilumina mais. E o outro põe a mão também e ilumina mais. Só que na hora que um coloca, não acontece nada. Aí eles entendem isso que você disse agora há pouco. Que ele não tinha perdoado o irmão dele, sabe? Contei um Uhum. segredinho aí, mas tudo bem. Aí ele disse assim, nossa, é porque vocês não se perdoaram ainda. Aí esse cara naquela perdoa, não perdoa, aí foram se perdoaram, se abraçaram. Aí na hora que todos colocam a mão, o paredão inteiro se ilumina e se abre. Então é esse cuidado que a gente precisa querer ter quando a gente quiser, não pode nem ser invadir, né, a intimidade do outro, a vida do outro. E isso serve para todas as relações, de amizade, relações de casais e relações de pais e filhos também.
Os filhos não podem invadir o lugar dos pais. Os pais não podem invadir o lugar dos filhos também. Entende? O coração tem que estar bem guiado, né? O coração tem que estar em sintonia para esse paredão se iluminar e ele se abrir e a gente perceber assim, posso te amar do jeito que você é. Posso fazer comunhão comigo sem você ser o perfeito que eu criei. Porque a perfeição está só na minha cabeça. Eu não consigo ser perfeito do jeito que você quer e você não vai ser perfeito do jeito que eu quero. Então vamos nessa, vamos nos permitir ser apenas humanos, possíveis, possibilidades. Acho que assim a gente vive um pouco melhor. E aí eu completo essa sua frase final pensando que eu vou ter sempre que renunciar a alguma coisa de mim. Sim. Que seja uma expectativa, que seja um desejo, e às vezes assim a gente não quer, né? Mas eu vou ser convidada a renunciar a algo. Quando você fala, por exemplo, desse movimento aí, né, do cara que colocou a mão no paredão e o paredão não se iluminou, ele teve que renunciar a que seja o orgulho, que seja o que for, né, que ele estava carregando com ele, né? Porque o perdão, ele dependia disso, o real, né, o sincero, o verdadeiro. Sim. E às vezes, quando eu sou convidada a tirar as sandálias, às vezes eu não quero colocar o pé no chão. É verdade. Às vezes eu não quero sentir esse chão, né? Eu não quero sentir esse chão, né? Às vezes, quando você me convida para essa sua intimidade, fala para mim assim, toma cuidado. Você está vindo para cá, para um espaço muito particular, que é um espaço muito íntimo. E aí eu tô carregado de inverdades e eu não quero abrir mão de certos achismos, sabe? Cheio de opiniões, né? Cheio de sugestões, talvez, e às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, né? Falávamos disso algumas semanas atrás, né? Das escolhas e da renúncia, e às vezes eu quero ser escolhido, mas não quero renunciar. Né? Eu quero escolher, mas não quero renunciar. Então, esses espaços de intimidade também, eles convidam a gente também a ter certas renúncias. Tem aquela historinha, né, da senhora que estava passeando numa floresta com a sua netinha, e aí, de repente, ela viu uma caverna, e a caverna estava muito iluminada. Um brilho, assim, bem, bem bonito. E aí, quando ela entra naquela caverna, ela vê que aquele brilho era um tesouro. Era muito ouro, prata, muitos objetos preciosos, aquela coisa toda. E ela amava a netinha, né? Diga-se de passagem. E ela ficou tão encantada, aí veio a voz, né? A voz da caverna, né? Caverna interior. Falou com ela assim, pegue o que te interessa e saia. Pegue o que é importante e saia. O que você conseguir pegar será seu. Nossa, na hora. Ela foi juntando tudo, foi colocando, foi fazendo avental com a própria roupa e saiu carregada, cheia de objetos preciosos. Mas assim que ela saiu, a caverna se fechou. Quem ficou dentro da caverna? A neta. A neta. E aí ela percebeu que o que era aquilo tudo sem ter a neta. Mas é o que a gente está dizendo, né? Quando o coração está desviado, quando a nossa atenção está distraída, a neta fica presa dentro da caverna. Sim. Entende? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Uhum. Sim. Né? Sim. Tudo isso, né, Eduardo, que nós refletimos aqui, que nós trouxemos aqui, não vale de nada se nós estivermos atentos. Sim. Né? É preciso atenção. Não vale de nada se nós estivermos com o olhar voltado para dentro. Né?
voltado para o que realmente importa, porque as distrações elas estão aí o tempo todo, né? Elas estão vestidas de obrigação, elas estão vestidas de diversão, elas estão vestidas de intelectualização, elas estão vestidas de um monte de coisa, mas a todo tempo chamando a gente para fora, para fora, para fora, para fora, né? E se não criarmos o hábito, e isso, gente, é hábito, e hábito se cria praticando. Sim. Não se compra um hábito, se instala como um programa, como um software. Não. Hábito se cria praticando, um pouquinho de cada vez, todos os dias. Então, se não criarmos o hábito, se não tivermos essa disciplina de olharmos um pouquinho para dentro, nós vamos correr esse risco aí, ó, de perder, deixar para trás o que é mais importante. E só vamos descobrir o que é mais importante depois que realmente não tiver jeito mais, que a caverna estiver fechada. E, infelizmente, isso acontece todos os dias. Todos os dias algo importante fica para trás. Por quê? Porque eu não me atentei a isso. O que é algo importante? Né? Oportunidade de estar com alguém, de falar o que eu sinto, de deixar o que está aqui dentro sair, ganhar espaço. Porque a gente acha que isso é muito pequeno, sabe? Mas isso depois tem que se tornar uma doença para ficar visível. Isso é muito triste. Né? Tem que adoecer de alguma forma, e adoecer eu não falo só físico, né? Tem o adoecimento das relações, tem o adoecimento das profissões, tem o adoecimento do lar, das coisas, né? O inflamar, né? O inflamar do ego, o inflamar de muitas coisas. Então, vamos praticar. E é interessante você falar do adoecimento, né? Se a gente pegar a palavra, olha, a dor de ser. A dor de ser. Às vezes a gente está sendo tanto o externo, está sendo tanto o outro, que a gente adoece. A gente... E isso que você está dizendo me lembra o aqui e agora. Quanto mais eu vivo um outro espaço que não seja o aqui e agora, menos eu sou. Menos eu sou. Menos presente eu sou. Menos presença eu sou. Então, o adoecimento, ele vai acontecer nesse momento, quando eu vou me distanciando de mim mesmo. Quando menos eu sou, né? Quanto menos eu sou. Quanto menos eu sou. E quanto menos eu sou, como que eu vou sentir o coração? Como que eu vou permitir esse coração? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que essas coisas são muito importantes. Eu tenho muito essa preocupação nesse momento, porque nós estamos à flor da pele. Né? Os nossos sentimentos, os nossos sentidos estão à flor da pele. E às vezes a gente não vai... esse excesso de curtidas, esse excesso de mandar mensagem, live vocês podem assistir, viu, gente? A nossa aqui. Por isso que é uma vez por semana, num tempo regulado, para não ficar no excesso. Certo? Porque o excesso nos distancia, o excesso nos afasta de nós mesmos. O excesso, inclusive, nos faz perder o sabor. Você começa a comer uma coisa em excesso, toma um copo d'água quando você estiver com sede, mesmo. Nossa, tem até gosto, tem sabor. Então quais são as suas sedes? E qual é a fonte que você procura para saciar essa sede? Onde que é essa fonte? Então, buscar esse sentido é muito necessário para que a gente vá se percebendo enquanto sujeito da própria história. Para que você se apresente para o outro de uma forma mais delicada, mais livre, sem opressão, sem pressão, simplesmente sendo. E por mais terrível que seja o aqui e agora, eu sei que tem muita gente que está passando por isso, por mais terrível, por mais ruim que seja o aqui e agora, ficar no aqui e agora, ainda assim é o que você tem de mais concreto e de mais possível. É onde você pode mais ser. Então, querer sair do aqui e agora, por mais que ele pareça terrível, por mais difícil que ele esteja,
recusar isso é recusar o espaço de ser. Sabe? Porque é aqui e agora que eu posso ser. É o tempo que eu tenho. É o tempo que eu tenho. Eu vi uma frase uma vez, até já postei no Instagram falando, né, que enquanto sopra a tempestade, não é hora de juntar as folhas. Uhum. Ou seja, a tempestade é o aqui e agora. Então sinta essa tempestade, perceba essa tempestade, viva essa tempestade. Sim. Na hora que ela passar, aí você vai lá no quintal, você vai juntar as folhas. Mas às vezes a gente se mistura com essa tempestade, aí a gente se desespera, não sabe o que fazer. Porque a gente faz o retrabalho, né? Porque enquanto o vento está soprando, você quer ir lá e juntar. Aí você tem que juntar de novo, e juntar de novo, e juntar de novo. Juntar de novo. Entende? Então, assim, viver esse tempo presente é o melhor tempo. E aí, na hora da primavera, você já está cansado. Aí não dá para saborear a Não primavera. dá para saborear a primavera, Não porque eu dá. cansei. Cansei. Eu estou cansado. Né? Não valeu a pena. Não valeu a pena, claro. Né? Pois é. Uma outra questão que eu queria falar, eu sei que a gente já está finalizando, né? É a gente se apropriar das nossas dores. Sim. As dores chegam para nós para serem sentidas. Sim. E elas não devem ser anestesiadas, sabe? Porque eu vou contar um segredinho para vocês. No mesmo lugar que reside a dor, reside a cura. E quando a gente vai anestesiando essa dor, nós vamos perdendo a oportunidade de viver a experiência da cura. Sim. Então, assim, é mais uma vez dizer isso. Onde está o seu coração? Onde está o seu aqui e agora? Onde está aquilo que você está sendo chamado a viver plenamente? Viver conscientemente, né? E de forma iluminada. Se a vida está te chamando a dar de cara com as suas dores, receba. Sim. Se a vida está te convidando a viver alegrias, receba. Receba com gratidão, com calma. Com calma. E perceba, porque ali vai estar o caminho também para você dar o próximo passo. Sim. Esse tão sonhado alívio, né, Eduardo? Esse alívio tão quisto, ele está por trás. Ele está atrás. E não é contornando que a gente chega até ele, né? É atravessando. Atravessando. A gente esquece isso, né? Que às vezes a gente quer contornar a situação, contornar o caos, a dor, tudo isso que está acontecendo, mas quando você contorna, você chega... Porque aqui, ó, tá aqui, então tá aqui atrás. Então se você faz isso daqui, ó, você não vai chegar, ó, você vai contornar o alívio também. Entendeu? Você vai estar fazendo um contorno, você vai chegar, você não vai chegar onde ele está, né? Então não é contornar, é atravessar, é uma travessia. E muita coisa, justamente, Cris, não é pular fase. E muita coisa que a gente precisa para reconhecer, para lidar, sustentar e vivenciar esse alívio está na travessia. Está na travessia, Está justamente. na travessia. É aquele jogo do Mario, não sei se você jogou Mario, para eu enfrentar o chefão, claro. Para eu vencer o chefão, as armas estão no caminho, eu vou pegando armas no caminho, eu vou me abastecendo pelo caminho. Então, é o tal do processo, exatamente, Priscila. Então, se eu quero chegar até lá, mas se eu não quero passar por essa travessia, eu posso até chegar lá, mas eu não vou ter sustentabilidade, às vezes eu não vou nem saber o que fazer com isso. Entende? Eu nem vou saber o que fazer com isso. Prestar atenção no caminho. Prestar atenção no caminho. Não vamos ignorar o caminho, não vamos ignorar o processo, não vamos ignorar o que está acontecendo. Está acontecendo. Ponto. Já está acontecendo. Já está acontecendo. O bacana é isso, né? Entendeu? Já está dado. Tem jeito não, já está acontecendo. E vai acontecer com todos nós, tá? Vai acontecer. Então tem uma coisa, uma frase, tem uma reflexão que eu gosto muito dela e que eu faço muito dela um ponto para a minha vida, sabe, Eduardo? Que
tudo que é seu tem muita força para chegar até você. Tudo. Sim. As coisas boas e as coisas ruins. Então, qual que é a sua obrigação? Estar bem. Justamente. Estar bem. Porque quando as coisas boas chegarem até você, você vai estar bem para celebrar, você vai estar bem para ser grato, você vai estar bem para aproveitar tudo. E quando as coisas ruins chegarem também, os desafios, você vai estar bem para lidar com isso, para atravessar isso, para vencer isso, porque é seu. É seu. É seu. É a velha história dos dois lobos, né? Nós temos um lobo bom e o lobo mau dentro de nós. E aí a gente pergunta, mas qual dos dois que vai vencer? É aquele a quem eu alimentar mais. Aquele que eu alimentar mais. Então, é aquele que eu consciência. Mais. Preste atenção no que a vida está te oferecendo. Reoriente para que você chegue no centro do seu coração. Para todos, fiquem paz com e Deus. bem. Até lá. Viva o coração. Viva o coração.